estarmos aqui hoje, por estarmos com saúde, com amor. E com Pai Nosso, abrimos a palestra de hoje. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Eu vou tirar um pouquinho a máscara, mas eu estou bem, tá? Não se preocupem. Então, o tema da palestra de hoje é deixar vir a mim os pequeninos. Meu nome é Crísia, tá? Espero conseguir passar aquilo que eu preparei para vocês. Vamos começar pelo Evangelho, né? Eu me inspirei no capítulo 8 do Evangelho, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Nesse primeiro momento, para entendermos um pouco, né, essa passagem, quando Marcos ele coloca, quando Jesus fala, ele fala que a criança, ele se inspira em quê? Na infância, né? Onde o espírito reencarnante está em um corpo delicado e meio, dependente de seus pais para seu sustento e desenvolvimento físico e moral. E aí eu vou colocar para vocês hoje, né? O que está acontecendo com as nossas crianças? Esse tema eu escolhi justamente porque hoje, dia 12, dia delas, dia da nossa padroeira também no Brasil, mas exclusivamente a gente pensa dia das crianças. E a gente coloca, eu vou colocar vocês a lembrar de cada uma delas. Ah, Cris, eu não tenho filhos, eu não tenho, mas você tem sobrinho, você tem um vizinho que tem filhos. Em algum momento da sua vida você tem que lidar com crianças. Não precisa conviver com elas. Mas no geral a gente sempre tem quem? As crianças como futuro da nação. E como é que a gente está conseguindo, né, lidar com elas? O que é que a gente está fazendo para preparar elas para essa nova terra? São crianças índicos, cristais, mas que a tecnologia está aí, presente. E aí eu coloco para vocês novamente. Essa criança delicada e meiga, esse espírito que está vindo, ele está conseguindo obter o amor, o sustento físico e moral dos seus pais? Ou simplesmente eles estão sendo colocados um celular na mão deles para eles se comportarem no restaurante? Ou para se comportar dentro de casa? E aí, mais uma vez, a gente coloca, é nessa fase que devemos corrigir as más tendências trazidas no inconsciente deles. A gente às vezes confunde o amor verdadeiro com o dar tudo aquilo que eu não tive na minha infância. Será que a gente está dando o amor que eles merecem? Amar é dizer não também. É dizer não quando eles estão ali teimando. Porque lá no futuro a gente vai dizer não. E eles vão nos questionar muitas vezes.
E eu estou falando das crianças que estão na nossa casa, no nosso lar. Aquelas que foram colocadas para a gente educar, para a gente encaminhar. São filhos, sobrinhos, netos, e aí vai. Quando Jesus diz que o reino dos céus pertence aos que se assemelham, se refere à doçura, à humildade e à fragilidade que nesta fase as crianças apresentam, justamente para conquistar o afeto de seus pais, onde muitas vezes podem ter sido os grandes inimigos no passado. Isso é fato. Mas a gente, graças a Deus que a gente vem com o véu do esquecimento, muitas vezes. E aí, os nossos filhos, aqueles que foram nos confiados para a gente educar, para a gente criar, para a gente amar, o que é que a gente faz? Eu preciso trabalhar o dia todo. Ótimo! E o teu filho? E aí eu coloco o que é que aconteceu aqui agora na pandemia. Nessa pandemia, o que é que a gente teve que fazer? Com quem a gente teve que conviver? Nossa família. Os nossos filhos, que muitas vezes a gente só tem e a gente começa a ver só 1 hora, 2 horas. E aí eu coloco para vocês. Quantas vezes a gente senta com qualquer criança, escuta ela, escuta os sentimentos dela. As crianças, elas têm voz, elas têm sentimentos, elas têm a dor dela dentro do peito dela. Elas têm momentos de tristeza, de dúvidas, de medos. Quantas vezes a gente senta e escuta uma criança porque é bobagem? E aí eu trago para vocês aqui. Como anda a criança interior de vocês? Como é que ela está? Como anda aquela criança interior que às vezes a gente dá vontade de pegar a bicicleta e sair andando, pintar, fazer arte com nossos filhos, netos, crianças? Não, mas agora eu sou adulto, eu tenho que pensar como adulto. Como anda a criança interior de vocês? Será que ela ainda está com medo? Será que ela ainda tem medo do escuro? Ou ela ligou a luz e está enxergando que a vida presente hoje, como somos adultos aqui, não precisa ser tão dura. A gente não precisa levar uma vida tão dura. A gente tem que se permitir também. A gente não precisa apagar a criança interior nossa. Nunca, jamais. A gente precisa comer aquela torta de chocolate quando a gente tem vontade. A gente precisa ir num parque de diversão de vez em quando, gritar, se emocionar, pintar, fazer arte. Por que não? Não é feio. Feio é a gente se esconder, a gente viver de aparência, esconder o lado bom dentro de nós. As crianças são nada mais, nada menos que espíritos em evolução, muitas vezes até mais velhos que seus próprios pais, ora mais sábios, ora mais ignorantes, enfim, todos na trilha do progresso. E aí a gente caminha, às vezes aquela
criança que está do nosso lado, 5 aninhos, às vezes dá uma lição de moral na gente, às vezes diz coisas maravilhosas, e a gente diz, nossa, será que somos tão ignorantes assim? Porque a gente não abre a nossa mente, a gente não enxerga. E aí a gente começa a trilhar tantos caminhos na nossa caminhada, e a gente esquece às vezes esses seres pequenininhos que estão aí na nossa vida, nas ruas, nos orfanatos. Quem estão cuidando deles? E aí eu coloco para vocês novamente. Se a gente não começa, nós, a enxergar esses pequenos, como é que a gente vai querer, muitas vezes, que o nosso futuro seja tão cheio de progressos, de pessoas honestas, de pessoas com amor? É fácil às vezes a gente julgar o abandono, o descaso, mas é difícil a gente começar por nós. Mas não precisa divulgar, é só fazer, estender a mão, começar a se colocar do mesmo tamanho que eles, porque eles pensam, eles têm sentimentos. E se você senta 1 minuto com uma criança, você aprende muito. Então vamos começar a enxergar isso nelas. Muitas vezes a gente só vê muitas palestras, né? De amor, de perdão, mas de crianças é difícil. É difícil. Por quê? Se elas são o nosso futuro, se elas estão aí precisando muitas vezes da nossa mão, do nosso cuidado, do nosso afeto, da nossa segurança, para que a adolescência se torne mais leve. O adolescente hoje, muitas vezes, ele passa por momentos difíceis, de depressão, de dúvidas, porque às vezes foi uma criança reprimida. Se questionem isso. Lembrem da adolescência de vocês. E com certeza vocês vão puxar na mente algum momento da infância de vocês e vão ligar com a adolescência de vocês. Então vamos ensinar o amor para as crianças. Vamos ensinar quem? Deus. Porque nunca é cedo demais para mostrar Deus para as crianças. Isso é fato. Somos seres em evolução. No futuro, nos será cobrado o que fizemos para a melhora daqueles que nos foram confiados como filhos. Então lembre-se disso. Não só aqueles que foram confiados como filhos, mas aqueles que estão presentes. Aquelas crianças que em algum momento estão precisando de nós. E elas muitas vezes não estão distantes. Vítimas de abusos, vítimas de descaso, abandono. A gente pode fazer algo sim por elas. Podemos sim levantar a bandeira e dizer: eu vou ajudá-las. A gente tem que defender eles. Eles podem ser espíritos milenares, mas um corpo pequeno, frágil, que precisa de amor, que precisa novamente entender que o caminho é de fé, de amor, de abundância, de esperança, de evolução.
e não de tristezas, não de medos, de agonia. Pensem nisso. Pensem nisso. Devemos ter a consciência tranquila que fizemos o melhor pelos nossos filhos, até se tornarem adultos e assumirem suas próprias escolhas. E aí a gente tem, quando a gente vê uma criança evoluindo, crescendo, progredindo, a gente diz, está no caminho correto. E quando ela fica nas drogas, no caminho totalmente errado, a gente já diz, não tem jeito. Tem jeito sim. Não vamos abandonar as crianças. Eu vou bater nessa tecla sempre. Não vamos abandoná-las, porque elas precisam do nosso amor. Independente se for da nossa família ou não, cada criança precisa de amor. Independente de quem for os pais dela. Ela precisa conhecer o amor. E aí agora eu convido vocês a fecharem os olhos. Nesse momento de oração, de entrega e de amor, que a gente possa lembrar delas, das crianças que estão nesse momento precisando de uma oração, em algum orfanato, nas ruas, em casa. Vamos lembrar também dos nossos, das nossas crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Vamos também colocar nesse momento de oração nosso Brasil, nossa pátria amada, colocar nosso planeta Terra, todos aqueles que estão em leitos de hospitais, doentes, em algum momento passando por algum sofrimento, os bichinhos que estão abandonados, estão sofrendo. Que esse momento de oração seja para cada um deles. E com a Ave Maria, encerramos a palestra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E que assim seja. E eu agradeço a presença de cada um e desejo uma ótima semana para todos. Obrigada.